Cadê o resumo da nova? Ah, para de graça, nem tô há tanto tempo sem postar assim, né? Sim, meus caros, depois de muito tempo eu tô aqui pra continuar com essa série de vídeos do qual eu resumo os volumes da Light Novel de Konosuba. E no vídeo de hoje eu vou resumir o volume 15 da Light Novel. Pra quem não tá ligado, Konosuba é baseado de uma série de Light Novels, e por incrível que pareça, o anime não adaptou quase nenhuma delas. Mas enquanto o anime não chega, você pode conferir os vídeos que eu já fiz, resumindo tudo o que acontece aqui depois do anime. Bom, se você chegou nesse vídeo por acaso, eu recomendo que você veja os outros resumos da novel antes de ver esse daqui. Porque como a gente já tá bem na frente do anime, você não vai entender muito o que tá acontecendo aqui. Mas chega de enrolação, né? Vambora, porque esse resumo aqui é simplesmente fino, senhores. No vídeo de hoje eu lhes apresento o volume 15 de Konosuba, Síndrome Herege. Só recapitulando, depois de ajudarem a Yun Yun a completar os testes dos demônios carmesins, nossos 4 heróis voltam pra Axel. E quando eles voltam, eles acabam se encontrando com uma mulher chamada Serena, que dizia ser uma grande fã do Kazuma e que queria entrar no grupo dele. O Kazuma sente algo estranho nisso e dispensa ela, por já ter uma sacerdotisa no grupo, e conforme os dias vão passando, a rapaziada da cidade vai se apegando cada vez mais a Serena. E ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, eles vão deixando a Aqua de lado. Num certo momento, no meio de uma confusão na guilda, Serena acaba levando o Kazuma pra um beco, e lá conta toda aquela balela do Rei Demônio ser do bem, que não sei o que, até o Vanilla e a Whis aparecerem e acabarem com o showzinho dela. E nisso eles revelam que essa mulher é na verdade uma general do Rei Demônio, que tava enganando ele. Uau! E foi exatamente nesse momento que o volume 14 acabou. Agora vamos pro volume 15. Na frente do Kazuma estava Celestina, uma das 8 generais do Rei Demônio. Essa era uma situação que deixaria qualquer um em choque, né? Mas nesse exato momento ela tava toda fodida, porque além de estragar a identidade dela, o Vanille ainda tinha levado todo o dinheiro da coitada. A Serena então se levanta e pede um tabaco pro Kazuma, porque desde que chegou na cidade ela não tinha fumado nada. Mas o Kazuma diz que não tem. A Serena então solta um suspiro e começa a abrir o jogo. Ela diz que seu nome verdadeiro é Celestina, a general do Rei Demônio responsável pelos esquemas de infiltração e também uma sacerdotisa das trevas, que segue a deusa da vingança e da manipulação, Regina. O Kazuma brinca dizendo que ela se chamar de sacerdotisa das trevas é estranho, porque ele pensa que os cultistas sempre consideravam o seu deus absoluto. Mas quando ele diz isso, o rosto da Serena fica sério, e com uma voz completamente sombria, ela abre um sorriso no rosto, e diz que não tem por que uma deusa da vingança não ser das trevas, e o Kazuma na hora já tranca o toba. Foi só nessa hora que ele tinha se tocado, que ele tava desarmado na frente de um general do Rei Demônio. Ele tenta não transparecer isso e pergunta se os zumbis que apareceram antes eram marionetes dela, e por isso a Aqua não tinha conseguido purificar eles. Ela diz que foi isso mesmo e diz que fez todo esse showzinho pra poder se mostrar e ganhar confiança dos aventureiros da cidade. O Kazuma também pergunta se a história sobre o Rei Demônio ser uma garotinha é mentira, e ela diz que sim. Ah, fala sério, né? Rei Demônio ser uma loli, só faltava. Ela diz que ela só tinha contado essa história porque alguns aventureiros ficam com pena e desistem de matar o Rei Demônio depois de ouvir isso. O Kazuma, meio confuso, pergunta pra ela por que ela tava revelando tudo isso logo de cara, e a Serena diz que é mais fácil contar tudo e fazer um acordo do que eles ficarem querendo brigar um com o outro. Ela pergunta se ele é um Nietzsche que não gosta de trabalhar, e o Kazuma concorda na hora. Ela também pergunta se ele tem alguma intenção de matar o Rei Demônio, e na hora ele nega. E pra finalizar, ela pergunta o que ele faria se algum desconhecido estivesse sofrendo por causa do Rei Demônio, e ele diz que ia mandar seus pêsames. A Serena faz uma puta cara de bosta, como se estivesse olhando pra um lixo, e então muda de assunto, dizendo que foi enviada pra cá pra investigar sobre a morte de vários generais, e tudo apontava pro Kazuma. Ela então olha pro Kazuma e diz que o exército do Rei Demônio queria fazer um contrato com ele. Basicamente, a barreira do castelo do Rei Demônio já tava bem fodida por causa das peripécias do Kazuma. Mas em contraste a tudo isso, a humanidade também tava em desvantagem. Antigamente era muito comum aparecer em pessoas de nomes estranhos extremamente fortes, que saíam fazendo estrago com o exército do Rei Demônio por aí. Mas por algum motivo, de um tempo pra cá, essas pessoas simplesmente pararam de aparecer. E como tudo isso só começou a acontecer depois que o Kazuma surgiu na cidade, é como se os deuses tivessem dito que ele seria o suficiente pra acabar com o Rei Demônio. Olha, isso até que dava uma lore muito pica, só que todo mundo aqui sabe que isso só tá acontecendo porque o jumento do Kazuma trouxe a deusa que mandava os outros pro Isekai junto com ele. O Kazuma começa a suar frio, porque tudo isso era culpa dele, e a Serena então olha pra ele e pergunta se ele não quer entrar pro exército do Rei Demônio. O Kazuma começa a fazer um puta discurso motivador do porque ele não poderia trair seus amigos pra entrar no exército do Rei Demônio e não sei o que, mas a Serena diz que na verdade não tá
nem aí pra ele. Acontece que o Rei Demônio tava meio encucado com o Kazuma, pensando que ele devia ser descendente de algum herói lendário e achou que ia ser melhor não ter ele como inimigo. O Kazuma baixa a bola e diz que de qualquer jeito ele continua sendo um fracote com a classe mais baixa. A Serena tenta insistir um pouco e diz que os demônios mulheres poderiam satisfazer os desejos dele no castelo, e o Kazuma, depois de relutar um pouco, acaba recusando mesmo assim. A Serena então diz que vai dizer pro Rei Demônio que ele nem precisa se preocupar com o Kazuma e com seus companheiros, e em troca é pra ele esconder a identidade dela e não se intrometer nos negócios dela. O Kazuma para por um momento, mas acaba aceitando, já que provavelmente ia dar muita merda ele querer lutar com a Serena ali. Ela então se vira pra sair do beco, mas antes ela pede pro Kazuma dar uma grana pra ela, já que o Vanir tinha rapelado a menina. Depois disso, o Kazuma sai do beco e vai rumo à mansão. Ele fica meio pensativo e se sente como se tivesse traído a humanidade, mas ele se convence que tecnicamente ele não fez nada diretamente contra os generais, já que todas as lutas foram decididas pelas outras três, então ele não tem muita importância nessa história toda. Nisso ele chega em casa e já se depara com a Aqua chorando ali no chão. Aparentemente ela tinha sido expulsa da guilda por um tempo, por ter purificado um monte de vinho e agora tinha que pagar pelo prejuízo. A Darkness então vai toda animada, dizendo pro Kazuma que ela e a amigo Min estavam investigando sobre a Serena e descobriram que ela nunca tinha pego nenhuma recompensa na guilda, porque tipo, pra pegar a recompensa você precisa mostrar o cartão de aventureiro pra provar que você fez a missão. E se ela não quer mostrar o cartão pros outros, quer dizer que ela tá escondendo alguma coisa. O Kazuma então olha pra elas e diz que elas não precisam mais se preocupar com isso, porque ele já conversou com a Serena e ela não vai mais incomodar nenhum deles. As duas então se olham bem confusas. No outro dia, logo de manhã, o Kazuma tava esperando a Darkness na frente da mansão. Ele tava planejando ir até a guilda pra investigar o que são esses negócios que a Serena tinha dito pra ele. E como amigo Min provavelmente explodiria tudo se acontecesse alguma coisa, ele resolveu chamar a Darkness pra ir com ele. Enquanto o amigo Min tava cuidando da Aqua, a Darkness aparece ali usando um vestido bonitão com babado e tudo. O Kazuma então pergunta pra ela pra que tudo isso e ela diz que como ela é uma nobre, não tem problema ela andar desse jeito por aí. Enquanto eles andavam, o Kazuma fica pensando se deveria contar pra alguma delas os planos da Serena, mas ele acha melhor não, já que provavelmente qualquer uma das três ia fazer cagada se ficasse sabendo que ela era uma general. Eles então chegam na guilda e logo quando entram já se deparam com a Serena ali no meio. A rapaziada da guilda tava fazendo todo tipo de pedido pra ela e ela, como uma boa sacerdotisa, tava atendendo todos. Inclusive, Serena, se essa deusa Regina aí puder arrumar uma namorada pra nós, mano, eu tô aceitando, hein? Por favor, bora comigo. A Darkness então fica meio brava por ele ter vindo aqui pra ver a Serena e até diz que ela se vestiu desse jeito só pra eles saírem. E o Kazuma pergunta se ela achou que ele tinha chamado ela pro encontro e na hora a Darkness nega. A Serena então vê o Kazuma ali, faz um sinal pra ele se aproximar e eles vão pro canto da guilda. Ela começa a ameaçar o Kazuma, dizendo que se ele tentar alguma gracinha, a cidade inteira iria sofrer. Porque se caso alguém tentasse matar ela, ia ser ativada uma maldição que tem poder pra acabar no mínimo com metade da cidade. Ela então do nada pede pro Kazuma cortar a ponta do dedo dela. O Kazuma fica confuso e pega um palito de dente que tinha ali e faz um furinho na mão dela. E no exato momento que ele faz o furo nela, o furo aparece também na mão dele. Tá, pra quem não entendeu, a mina tem uma habilidade que faz todo o dano que você causar nela voltar imediatamente pra você. Então, por exemplo, se o Kazuma matar ela, ele vai morrer também. Ah, mas Kazulixa, é só o Kazuma matar ela e a Aqua reviver ele depois. Não, cara, não dá, porque se eles matarem ela, a maldição vai ser liberada, matando todo mundo que tá em volta. E se o alcance da maldição é tão grande assim, não daria nem pra, sei lá, Megumin mandar um Explosion de longe, tá ligado? É muito grande o alcance, então a mina é muito apelona. O Kazuma então diz pra ela fazer logo o que ela quer fazer nessa cidade e ir embora, e a Serena sorri pra ele. Ele então volta até a Darkness, e quando ele vê, os malucos da guilda estavam incomodando ela, como sempre. Se passam alguns dias e por algum motivo, cada dia que passava, a Serena ficava mais popular. Geral da cidade só ficava falando sobre ela, é como se ela tivesse virado tipo uma celebridade. A Aqua já tava liberada pra ir na guilda de novo, então eles decidiram ir até lá, e no caminho, o Megumin e a Darkness comentam sobre tudo isso ser estranho demais. Mas como o Kazuma pediu pra elas não fazerem nada, elas vão escutar ele. O Kazuma fica meio mal por estar compactuando com tudo isso, e então eles chegam na guilda. Eles veem o multidão de sempre, tudo em volta da Serena, e a Aqua na hora já se esconde atrás do Kazuma. Depois de tudo aqueles rolê de antes, a Aqua meio que pegou uma aversão à Serena. De repente, chegam alguns caras carregando um aventureiro que tava todo machucado. Eles levam o aventureiro até a Serena pra ela curar ele, e o aventureiro começa a pedir pra Aqua curar ele. A Aqua então já fica toda animada e se prepara pra ir até lá, mas a multidão barra ela. A Serena então começa a curar o aventureiro, só que por algum motivo, quando ela termina, o aventureiro fica extremamente agradecido e até chora de emoção. O Kazuma acha isso muito estranho, porque faz parte da vida
conta de um aventureiro se machucar, e até mesmo quando a Aqua reviveu uns aventureiros, ninguém teve essa reação, então por que tudo isso tá acontecendo? Enquanto ele pensava, a Aqua chega perto do aventureiro para terminar de curar as feridas, já que a magia da Serena não era tão poderosa assim. Só que quando ela estica o braço para curar o aventureiro, ele afasta a mão dela para longe. A Aqua fica surpreso e o aventureiro olha para ela e diz: Eu já tenho a Serena, então não preciso mais de você. Os quatro saem da guilda e vão indo lentamente pra casa. O Kazuma tava muito pensativo sobre tudo isso. Tinha algo muito errado, todo mundo da cidade tava muito estranho. O pior de tudo é que ele não podia contar aquilo pra ninguém. Ele se questiona se isso que tá acontecendo com o povo é algum tipo de poder de manipulação da Serena, mas tinha algo que tava incomodando ele mais que isso. Ele olha pro lado e vê a Aqua muito deprimida acompanhando eles. Por algum motivo, ver a Aqua daquele jeito deixava ele muito mal. Mesmo ela sendo essa deusa idiota que sempre fazia cagada nos piores momentos possíveis, ver ela deprimida assim acabava com ele. A Megumin e a Darkness dizem que elas sabem que tem algo que ele não pode dizer pra elas, mas que independente de tudo elas vão aceitar, porque sabem que é o melhor pra todo mundo. Isso deixa o Kazuma extremamente mal e ele começa a pensar o que elas achariam dele se descobrissem que ele tá passando pano pra toda essa situação. Ele se pergunta como que o destino da cidade foi parar nas mãos de um aventureiro fraco que nem ele. Enquanto ele pensava isso, a Serena passa por ele com toda a sua multidão de fãs. E então ela se aproxima do Kazuma. A Serena diz que como ele deu um dinheiro pra ela, pra eles ficarem kits, ela vai deixar ele enfrentar ela, só que ele tem que fazer isso sozinho. Mas logo em seguida ela ri da cara dele, dizendo que conhece a índole do Kazuma, que ele nunca faria algo assim. Ela continua andando e o Kazuma simplesmente para. Quando ele se vira, a Darkness e a Megumin estavam segurando a mão dele, sem dizer nada. A Aqua então, diferente das duas, olha pro Kazuma e toda deprimida diz a seguinte frase: Ei, Kazuma, essa cidade não precisa de uma deusa como eu? O Kazuma então se vira e manda as três soltarem ele. Sem olhar pra trás, ele decide. Ele pede pra Aqua usar todo tipo de buff que ela puder nele. Pede pra Darkness e pra Megumin levarem ele pra delegacia, porque a coisa vai ficar feia. A Megumin e a Darkness perguntam o que ele vai fazer e o Kazuma olha pra frente, bem na direção dele tá a Serena. A Serena não repara que tinha um homem olhando fixamente pra ela. Aquele homem era Kazuma Sato, um cara que não tem nenhum problema em dar uma voadora na cara de uma mulher. E pensando nisso, ele sai correndo na direção da Serena. E quando ela se vira, o Kazuma dá uma bicuda na boca da menina e logo em seguida os dois apagam. A cena corta pra uma sala escura. Na frente do Kazuma tava uma cavaleira interrogando ele. Acontece que depois do incidente ele foi parar na delegacia. A cavaleira tava perguntando pra ele por que ele tinha feito isso com a Serena. E ele fala que foi só porque ele quis mesmo. A cavaleira fica putaça e agarra ele pelo colarinho. E diz que a polícia já tava investigando a Serena faz um tempo e que se ele souber de algo ele precisa contar pra ela. O Kazuma diz que não sabe de nada, mas a cavaleira diz que vai pegar o detector de mentiras. E bem nessa hora a Darkness aparece. Ela cumprimenta a cavaleira e dá uma olhada pro Kazuma e pergunta se ele realmente tem um motivo pra não poder falar nada sobre essa situação com a Serena. O Kazuma, sem dizer nada, concorda com a cabeça e a Darkness pede pra cavaleira liberar ele. A cavaleira diz que tudo bem e fica impressionada, dizendo que nunca pensava que a Lalatina, que defende tanta justiça, usaria sua autoridade pra liberar seu companheiro. O Kazuma tem a mesma reação da cavaleira e começa a pensar no quanto a Darkness confia nele e levanta os braços pra Darkness soltar ele. Enquanto ela destranca as algemas, a cavaleira pergunta se eles são só companheiros e a Darkness, meio triste, diz que sim. Só que o Kazuma, com a sua incrível habilidade de falar bosta, pega e diz: ah, sim, a gente é só companheiro, pô. A gente faz coisas de amigo, tipo tomar banho junto, invadir o quarto um do outro no meio da noite, né? Até se beijar. É só coisas que amigos fariam. A Darkness, então, toda envergonhada, arrasta o Kazuma pra fora da delegacia e começa a xingar ele. O Kazuma aproveita a situação, olha pra Darkness e diz que precisa de um favorzinho dela. O Kazuma então começa seu plano de encher o saco da Serena. Ele vai até a guilda e lá estava ela, dando conselhos para alguns aventureiros. A Serena abre um grande sorriso no rosto e cumprimenta o Kazuma, e da mesma forma ele também cumprimenta ela. O favor que ele tinha pedido para Darkness é que ela falasse para Aqua colocar uma barreira em volta da mansão e que ficassem as três trancadas lá dentro. Ele também pediu para ela avisar as outras que ele não vai voltar para casa durante um tempo. A Serena e o Kazuma começam a conversar e o Kazuma pergunta se a Serena não quer que ele ajude a falar com os aventureiros e ela casualmente recusa. A Serena então pede para os aventureiros continuarem fazendo seus pedidos e chega um aventureiro ali dizendo que toda vez que ele pede para sair com uma garota, a garota sempre dá um fora nele, mas ela diz que ele é uma boa pessoa. A Serena diz que não tem problema, já que o que importa é o caráter e não a beleza, e o aventureiro fica todo feliz. Mas antes dele sair, o Kazuma agarra ele, diz que se for assim, então ele pode sair com a Serena. Todo mundo que tava ali fica em choque. O Kazuma diz que se a Serena tá elogiando tanto ele é assim, ela pode sair com o aventureiro. O aventureiro se vira pra Serena, mas ela já dá um fora
fora nele e o cara sai chorando. Mas de novo, o Kazuma agarra ele, diz que é assim mesmo, que as mulheres são muito difíceis e que se ele insistir ela vai acabar saindo com ele. O aventureiro fica todo motivado e agarra a mão da Serena e começa a implorar pra ela sair com ele. E vendo toda essa situação, o Kazuma só se levanta e sai andando da guilda. Se passam alguns dias e lá estava o Kazuma, em cima de um telhado observando a Serena. A Serena estava na frente de uma pousada com seus guardas-costas todos em volta. Aparentemente o aventureiro ia atrás dela todos os dias para chamar ela para sair, então ela estava bem mais cautelosa na hora de andar na rua. O Kazuma vê que a Serena estava tomando alguma coisa numa xícara e prepara uma flecha de ponta redonda e atira bem na bebida dela. Só que na hora que ele faz isso, o corpo dele começa a arder pra caramba. Aquilo na verdade era uma xícara de café e tava bem quente. A Yun Yun que tava ali com ele pergunta se isso que ele tá fazendo tem alguma coisa a ver com o clima estranho da cidade, e o Kazuma diz que sim. E ele pede pra ela ajudar ele a fazer isso. A Yun Yun fica toda animada e diz que vai ajudar, já que eles são amigos, e o Kazuma começa a pensar no que descobriu. Basicamente, nesse meio tempo, o Kazuma descobriu duas coisas. A primeira é que o dano que for direcionado a Serena sempre vai voltar pra ele, independente se for algo direto ou indireto. Então, tipo, ele não pode, sei lá, colocar uma bomba na bolsa dela e vazar, porque mesmo assim ele vai levar o dano da bomba. Outra coisa que ele também descobriu: as pessoas que ficam em volta da Serena de alguma forma estão sendo controladas por ela. É como se eles fossem fantoches dela. E essas pessoas são todas pessoas que pediram conselhos pra ela nesses últimos tempos. Só que isso é um pouco estranho, já que a Yun Yun tinha pedido conselhos pra Serena também, e ainda tava normal. Eu acabei não comentando, mas tem um momento que a Yun Yun, ela chega pra Serena lá, tipo, e fala: ô mano, arruma uns amigos pra nós. Daí a Serena mandou um dá não. Depois de escurecer, o Kazuma se prepara pra começar seu plano. Ele diz pra Yun Yun usar a habilidade de invisibilidade neles, e ele pega algumas manatitas na bolsa e diz pra Yun Yun não contar pra ninguém sobre o que ele vai fazer. Só que a Yun Yun fica triste, porque ela lembra que não tem ninguém pra falar sobre isso. Se passa um tempo e eles escutam uns gritos dentro da pousada que a Serena tava. O Kazuma tinha ficado praticamente a noite toda jogando água e congelando em volta da pousada, e agora tava tudo congelado. E enquanto ele escutava os gritos dos guardas da Serena e dela congelando lá dentro, ele começa a pensar qual que é o objetivo dela vindo pra Axel. Depois disso se passam alguns dias e o Kazuma tava na frente da pousada que ele tava dormindo. Ele diz que ultimamente não tá tendo problemas e que até tinha conseguido falar com a Darkness e as garotas estavam bem. Nisso a Serena aparece ali. Ela completamente puta tenta fazer um sorriso e pergunta por que raios o Kazuma tá enchendo esses balões com uma espécie de tinta estranha. O Kazuma manda um nem te conta e a Serena começa a xingar ele, dizendo que ela vai matar ele por ficar fazendo essas gracinhas, e os guarda-costas dela aparecem ali. O Kazuma começa a provocar ela, dizendo que um general do Rei Demônio tava com medo de um aventureiro fraco, e ela manda ele calar a boca, porque o que ele tá fazendo já tá virando putaria. Meio que o Kazuma tinha pagado pro Dust espalhar pra cidade toda que a Serena na verdade é um homem. E o pior de tudo é que alguns aventureiros vieram até ela, dizendo que preferiam que ela fosse homem mesmo. Tipo, porra! A Serena então se prepara pra atacar o Kazuma, mas na hora um senhorzinho cumprimenta ela. A Serena muda totalmente a postura e começa a conversar com o senhorzinho. O Kazuma, que tava encurralado, tem a ideia genial de usar o sopro de vento pra fazer a saia da Serena se levantar. E não satisfeito com isso, na hora que a calcinha dela aparece, ele manda um amarrar na menina e ela fica empacotada que nem um presente com a calcinha de fora. Os aventureiros que estavam ali em volta começam tudo a se juntar em volta da Serena pra ver a cena, e ela fica putaça com o Kazuma. Mas antes de qualquer coisa, o Kazuma olha pro alto e grita: oh meu Deus, que tragédia! A nossa querida Serena tá amarrada com a bunda de fora. O que tá acontecendo? A cena corta pra mais uma vez o Kazuma na delegacia com aquela cavaleira. Acontece que depois daquilo começou a juntar tanta gente ali em volta da Serena que o negócio tava parecendo uma feira. E a polícia foi lá ver o que tava acontecendo e o Kazuma acabou preso. Dessa vez a Darkness não queria ir lá soltar ele, por causa dele ter zoado ela da última vez, e como a Serena dessa vez tinha feito um BO pra ele, ia ser difícil dele escapar agora. A policial começa a resmungar, se perguntando como ela conseguiu tantos fãs assim, só mostrando a calcinha, e então o Kazuma começa a associar as coisas. Todas as pessoas que viraram seguidores da Serena de alguma forma se envolveram com ela. As pessoas que tiveram seus desejos realizados viraram seguidores, mas a Yun Yun, que não tinha conseguido o que queria, continuou normal. Então isso quer dizer que pra virar um fantoche da Serena, você teria que de alguma forma se sentir grato, ou que deve algo pra ela. O Kazuma, percebendo isso, olha pra cavaleiro que tava reclamando de não ter um namorado e diz que precisa enviar uma carta pra um conhecido na capital. A cena corta pro Kazuma saindo da delegacia. Acontece que ele mandou uma carta
carta pra capital direcionada pra Rain e pra Claire, dizendo que recuperou as memórias e que vai fazer uma visitinha pra elas, mas que seria muito legal se elas mandassem um documento assinado por elas. Pra quem não tá lembrado, o Kazuma fez mó regaço lá no castelo, e daí elas tiveram que apagar as memórias dele pra mandar o moleque de volta. E elas estavam com muito medo do Kazuma querer se vingar. O Kazuma pergunta onde elas estão e a cavaleira diz que a Rain chegou, entregou a carta e se teleportou na hora com medo do Kazuma. A policial então começa a dar uma olhada no Kazuma e diz que ele tem vários contatos com o nobre, tem uma boa grana, e ela olha pra ele e pergunta se ele tá solteiro, só que o Kazuma na hora se despede e sai vazado da delegacia. Interesseira, ó. Logo quando ele sai de lá, ele vê a Aqua acenando pra ele. O Kazuma se pergunta o que ela tá fazendo lá e fica um pouco feliz de ver ela depois de tanto tempo. A Aqua então começa a zoar o Kazuma, dizendo que ele não pode mais chamar ela de ex-presidiária, já que agora ele já foi preso mais vezes que ela, e os dois começam a brigar. O Kazuma pergunta o que raios ela tá fazendo ali e a Aqua diz que deu um balão nas duas e fugiu da mansão e agora queria se divertir com o Kazuma. Ele, vendo que não ia convencer a Aqua, chama ela pra ir almoçar em algum lugar e pensa que lá ele pode tentar falar com ela, só que os malucos não dão nem 2 passos e se deparam com a Serena, extremamente puta, com seus guarda-costas atrás dela. Daí já sabem, né, virou putaria. Tava lá Serena e mais uns 10 aventureiros correndo atrás do Kazuma e da Aqua no meio da cidade. Graças ao buff da Aqua, eles estavam na frente, mas mesmo assim a Serena tava extremamente pistola atrás deles. A Aqua, que não tava entendendo nada, pergunta pro Kazuma como é que ele fez uma mulher gentil que nem a Serena ficar desse jeito. E ele diz que não fez nada demais, só congelou ela dentro de casa, espalhou uns rumores estranhos e amarrou ela com a calcinha à mostra pra cidade inteira. O Kazuma pergunta pra Aqua se ela consegue sentir alguma aura maligna vindo da Serena, e ela diz que a única coisa maligna dessa cidade é o cara que tá correndo ao lado dela. Eles então vão tentando desviar das multidões e fazem mó alvoroço na rua, pula por cima de barraquinha, atropela os outros, faz um regaço. Eles então vão correndo até acabar indo parar num beco sem saída. O Kazuma diz pra Aqua ajudar ele a pular o muro, porque quando ele estiver lá em cima ele puxa ela, mas a Aqua diz pra ele fazer isso porque ela vai puxar ele. Tá na cara que quem pulasse ia deixar o outro pra trás. O Kazuma e a Aqua simplesmente param e a Serena pensa que eles tinham desistido, mas quando ela olha, bem lá no final do beco tava o Vanir e a Whis com uma lojinha ao ar livre. O Vanir não perde uma oportunidade de prever o futuro, né? A Aqua pergunta por que tá saindo fumaça da cabeça da Whis e ela diz que ela trouxe alguns produtos defeituosos pra cá e o Vanir acabou usando o raio da morte nela. Mas ela diz que é só ela tomar um pouquinho de água com açúcar que ela vai melhorar. Enquanto a Aqua e a Whis conversavam, o Kazuma e a Serena perguntam o que o Vanir tava fazendo ali. O Vanir diz que simplesmente viu uma oportunidade de fazer negócio e veio pra esse lugar vender seus produtos. A Serena e o Kazuma se olham e decidem fazer uma trégua temporária, e o primeiro produto que o Vanir oferece é um contrato, dizendo que não vai interferir de forma alguma nos planos da Serena nessa cidade. A Serena já logo pega o contrato e pergunta quanto isso custa, e o Vanir de novo diz exatamente a quantidade que ela tinha no bolso. A Serena fica puta e joga a carteira na cara dele, e o Kazuma diz que ele quer que ela pague ele pelo dinheiro que ele tinha emprestado antes, já que o acordo deles era uma luta mano a mano e não mandar os fantoches dela atrás dele. O Kazuma tinha falado isso pra ela ter que devolver o contrato pra conseguir dinheiro pra pagar ele, mas ao invés de fazer isso, ela chama uns aventureiros que estavam sendo controlados ali e pega um dinheiro que tava no bolso dele. Na hora em que ela pega o dinheiro, o aventureiro recobra a consciência e se pergunta onde é que ele tá, mas nessa hora a Serena mostra a calcinha pra ele e o aventureiro volta a ser controlado. Essa cena meio que comprova a teoria do Kazuma, de que a pessoa precisava sentir em dívida com a Serena pra ser controlada. E como ela tinha pego o dinheiro dele, essa dívida meio que tinha acabado, então ela precisou fazer alguma coisa de novo pra o aventureiro se sentir em dívida. A Serena dá o dinheiro pro Kazuma e o Vanir diz que tem alguns itens que seriam úteis pra ele. E ele pega algumas poções ali, só que todas eram inúteis. Tinha uma poção que te deixava forte, mas você ficava burro. Tinha outra que aumentava seu poder mágico, mas te deixava calvo. E tinha até uma poção que fazia seu nível resetar completamente. O Kazuma pergunta o que ele vai fazer com essas porcarias. E o Vanir então diz que tem outra poção e mostra pra ele uma poção que cura os efeitos de marionete de uma certa deusa das trevas. O Kazuma e a Serena ficam em choque. A Serena diz pro Vanir que ela tinha comprado o contrato e ele não podia interferir assim. Mas o Vanir diz que essa poção não vai atrapalhar ela, e sim ela vai agradecer pelo Kazuma ter pego essa poção. O Vanir dá a poção pro Kazuma e ele pergunta se ele tem mais dessas, e o Vanir começa a rir, diz que essas poções inúteis e a poção de fantoche que ele acabou de dar são de graça. E nisso, com um sorriso no rosto, o Vanir aponta pra uma caixa cheia dessas poções, mas quando eles veem, a Aqua tinha transformado todas elas em água pra dar pra Whis. O Kazuma e a Serena, que estavam dançando na palma da mão do Vanir, até soltam uma risada quando vem isso. O Vanir fica ultra mega pistola com a Aqua e começa a xingar ela. Os dois então começam a sair na porrada e no primeiro ataque a Whis já é atingida e cai duro
no chão. A Serena e o Kazuma se entreolham e soltam um suspiro. A Serena diz que é melhor ela ir embora logo dessa cidade, e ela e o Kazuma chegam no acordo de que ela vai embora dessa cidade e vai dizer pro Rei Demônio que ele e o grupo dele não são problemas pra eles. O Kazuma aceita o acordo e a Serena pega um tabaco do bolso e vira de costas pro Kazuma enquanto vê os dois lutando. Ela aproveita pra comentar que também tem uma recompensa pela cabeça da amiga dele, a Megumin, e diz que vai tirar isso também. O Kazuma agradece e aproveita pra perguntar qual que foi o motivo dela vir pra essa cidade pra começo de conversa, e nessa hora tudo para. A Serena, sem se virar pra ele, diz que ele finalmente fez isso. Ele tinha pedido pra ela contar sobre seus planos pra ele, e quando ela contar ele vai se sentir em dívida sobre isso. O Kazuma tenta mandar ela ficar quieta, mas ele simplesmente não consegue dizer nada. A Serena então se vira pra ele com um grande sorriso no rosto. Ela começa a revelar tudo. Ela diz que um tempo atrás o Rei Demônio recebeu um relatório do Anjo Caído Duque, dizendo que era pra eles tomarem cuidado com o Kazuma. Mas a verdade é que sempre esteve nos planos do Rei Demônio destruir essa cidade. Ela revela que vão ser enviadas algumas tropas com o teletransporte pra destruir a cidade de Axel, porque essa é simplesmente a cidade que todos os aventureiros começam, então sem os caras fortes com nomes estranhos e sem um lugar para os aventureiros iniciantes começarem, a humanidade claramente estaria em apuros. Além disso, ela também revela que a filha do Rei Demônio, a general mais forte de todas, está planejando um ataque gigantesco à capital real. Agora imagina a reação dos aventureiros que estão precisando de reforços quando descobrirem que a cidade que cria todos os aventureiros foi destruída. Nesse ponto, o Kazuma já tinha praticamente perdido os sentidos. A Serena então se aproxima dele, diz que sabe que ele já sofreu muito por causa dessa cidade inútil, mas que agora ele vai poder se vingar de todos. Ela diz pra ele jogar fora todo o seu bom senso, moralidade e consciência, porque agora ele não vai precisar mais disso. Nisso, Vanilla e Aqua, que estavam brigando ali, param a briga pra ajudar o Whis, que tava quase desaparecendo por causa da treta dos dois. A Aqua então se vira pro Kazuma e diz pra eles voltarem pra casa e estende a mão até ele, mas aquele não era o Kazuma que ela conhecia. Já vou aproveitar o final do vídeo para dar aquele salve bonito para os mais novos membros aqui do canal, Canarinho Pistola e Samuel Alves da Silva. Muito obrigado, meus bons, tamo junto. E amigos, terminamos a primeira parte do volume 15. Meu amigo, vocês devem estar com ódio mortal de mim por acabar logo nessa parte. Mas não se preocupem, nesse vídeo eu só falei dos 5 capítulos desse volume incrível, então pode ter certeza que ainda tem muita coisa doida pra acontecer. Então fiquem calmos, porque a espera vai valer a pena. Mas eu me despeço aqui, um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Fui! Você tá na minha live e você realmente escreve... Você! Irmão, olha esse shape aqui, irmão.